Irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia, Êxodo capítulo 3, versículos de 3, capítulo 3, versículo 6 apenas. Eu quero falar nessa manhã sobre o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Êxodo, logo após nós já estaremos meditando na ceia do Senhor. Êxodo capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, para ficar bem mais claro a mensagem dessa manhã. Êxodo 3, do versículo 1 ao 6, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça, e Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E porque a sarça não se queimava, e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés, respondeu ele: Eis-me aqui. Continuou Deus: Não te chegues para cá, tira a sandália do teu pé, pois o lugar que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Com o objetivo de conduzir grupos de pessoas sobre o seu nome e para fazer deste grupo o seu povo, Deus, ele fez uma obra especial em 3 pessoas: Abraão, Isaque e Jacó. Uma vez que esse patriarca, tendo a sua origem, dando a sua origem então ao povo de Deus, ao povo de Israel, Deus sempre criou alianças com o homem. Deus, em toda sua criação, ele sempre desenvolveu um relacionamento com os profetas, com os líderes, com os homens. Mas nessas 3 pessoas, Abraão, Isaque e Jacó, Deus constituiu o seu povo Israel, tirou essa nação para ser uma nação escolhida, um povo separado, a qual ele desejava se manifestar e se revelar. A Bíblia registra essa história de Israel como muitos exemplos para nós. Um povo que foi cativo, um povo que foi guerreiro, um povo que conquistou a terra ao qual Deus se manifestava no meio dela, de forma surpreendente e muitas vezes sobrenatural. Israel é um modelo para nós. Hoje nós somos o Israel espiritual. A partir do momento da cruz de Cristo, da salvação em Jesus, essa promessa foi estendida a todos aqueles que creem em seu nome e o reconhecem, formando assim a família de Deus, o povo de Deus, o povo escolhido. A revelação cristã sobre Deus, ela é sobremaneira Pai. Dentro da Trindade, Deus, o primeiro da Trindade, é reconhecido como Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E essa designação não foi só apenas feita no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, na manifestação do batismo de Jesus, da manifestação de Deus e muitas vezes nos lábios de Jesus, o qual ensinava e orientava que seríamos um povo escolhido, um povo separado, aqueles que reconheciam a Deus como seu único Pai. É claro que aos gentios também foi designada essa oportunidade de se formarem filhos de Deus, a partir de um encontro com Cristo, fazendo parte então dessa nação, desse povo que está pelo mundo pregando e ensinando ao qual somos filhos e temos o Senhor como nosso Pai. Por alguns versículos da Bíblia, ele é colocado como o primeiro da Trindade, o Deus Pai, e é um Deus presente, tanto no Novo como no Velho Testamento. Nós podemos observar, por exemplo, Malaquias, ele faz a seguinte pergunta: não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Malaquias capítulo 2, versículo 10. E então nós encontramos Deus como um Pai, aquele que cuida, aquele que ampara, aquele que escolhe, aquele que protege, aquele que dá as orientações. E no Antigo Testamento, esse Pai faz uma aliança com o homem.
através, das suas promessas, através do seu povo. E Israel era o povo escolhido, de uma forma clara, pelo Deus que é Pai. Então Deus faz uma obra na vida de Abraão, na vida de Isaque, na vida de Jacó, e traz essas três pessoas para serem a raiz e a base de uma nação, o qual ele seria pai e se viria então a se revelar. Mas o que nos traz uma pergunta nessa manhã: por que o Deus de Abraão? E se nós formos olhar a raiz dessa nação, Abraão, Isaque e Jacó, como o povo escolhido de Deus, e hoje nós somos o povo escolhido de Deus, o povo espiritual, nós precisamos tirar das experiências de Abraão, de Isaque e Jacó, a base para a nossa vida, porque também somos povo, também temos Deus como Pai. Israel para nós, ela é simplesmente o exemplo a qual devemos seguir. Para tornar povo de Deus, nós precisamos ter os elementos de Abraão somado com Isaque e somados com Jacó. E a pergunta fica: por que Deus de Abraão? Por que Deus de Abraão? Porque Deus se manifesta a Moisés no momento de uma chamada, um grande desafio. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão. Abraão inicialmente chamava-se Abrão. Ele teve o seu nome mudado lá em Gênesis capítulo 17, no versículo 5. Esses dois nomes, eles são formados da raiz Abra, que tem a sua origem no significado pai, no hebraico. Dessa forma, nós vamos aprender a partir de Abraão que ele seria exatamente o pai de uma grande nação. Deus havia escolhido ele para ser aquele que seria a base para a construção dessa nação, a qual Deus gostaria e queria se manifestar, que nós acabamos de conversar. Mas havia um detalhe na vida de Abraão. Abraão era um homem já de idade avançada. Sara, sua mulher, tinha 90. Ele não poderia ter filhos. Deus se manifesta a ele um dia e diz: olha, você será pai de uma grande nação. Diz o texto que ele dá uma risada por dentro, como alguém incrédulo. Como pode eu, com a idade que estou, gerar filhos? A partir desse momento você percebe que nós não podemos fazer nada sem Deus. A partir desse momento nós vemos que muitas vezes nós queremos ter o controle da nossa vida, mas nós não temos. Há uma jovem promissora cantora que essa semana perdeu a sua vida, chocou a todos nós, porque com 26 anos, um filhinho com menos de, se eu não me engano, 2 anos, na flor da juventude, do sucesso, da fama, da saúde, da riqueza, se vai. E a Bíblia vai dizer que a vida é como um sopro. E muitas vezes nós temos o pensamento que temos o controle da nossa vida. Nós não temos o controle da nossa vida. A nossa vida exatamente foi dada por Deus e Ele tem o controle sobre todas as coisas. A partir desse momento, Abraão começa a entender que o seu futuro, as promessas, não dependeria dele, mas de Deus. Dependeria de Deus se manifestar, dependeria de Deus dar o aval, dependeria de Deus abrir a madre para poder a criança nascer, a promessa chegar. E aí nós aprendemos com Abraão, o pai da fé, que não somente deixou a sua casa, a sua família, e foi formar uma grande povo, uma grande nação, com uma atitude de fé também, porque tinha uma grande riqueza, e vai para um local que ele não sabia onde era, não havia um mapa, não havia nada escrito, não havia nenhum documento de segurança, não havia nenhum seguro empenhado, mas Deus diz a ele: sai da tua parentela e eu te darei e farei você uma grande nação. Esse homem para nós, esse Deus de Abraão, nós podemos tirar a fé, a necessidade que nós como cristãos temos de viver pela fé, e de viver não querendo controlar a nossa vida, mas entender que é de Deus que provém todas as coisas. Essa visão de Abraão nos ensina a necessidade de dependermos dele a cada dia, porque quando nós pensamos em controlar a nossa vida, nós muitas vezes nos damos mal. Erramos, pecamos e falhando. Diante disso, vemos que o plano do Pai para com os chamados seus filhos são diferentes. Por exemplo, Deus chama Abraão para ser pai de uma grande nação, mas Deus chama Noé para salvar a sua família apenas. O chamado de cada um é diferente.
A missão de cada um é diferente, e aqui nós aprendemos também que precisamos viver com fé, mas nós precisamos parar de olhar a vida do outro. Por que que o outro prospera, por que que o outro tem, por que que ele é mais abençoado ou não é abençoado, ou porque o ministério dele é maior do que o meu. Deus tem um chamado específico para cada um. Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação. Deus chamou Noé para construir uma arca e salvar somente a sua família e alguns animais. Aprendemos com Abraão, aprendemos com esse Deus de Abraão, que é Ele que dirige os nossos passos. Aprendemos que é Ele que direciona e nos mostra o caminho que precisamos seguir. Talvez você possa estar vivendo cheio de questionamentos. Por que isso está acontecendo comigo? Por que essas coisas estão vindo sobre a minha vida, sobre a minha família? Saiba que Deus tem um propósito para cada um de nós. Há lutas e dificuldades que talvez eu passei e você nunca vai passar. Ou quem sabe lutas na sua vida que você vai passar e eu nunca viva isso. Mas precisamos entender que esse Deus de Abraão é um Deus que no meio do caos, no meio da impossibilidade, Ele age com milagre e Ele faz grandes coisas acontecerem. Você precisa entender que esse Deus de Abraão, Ele também é o seu Deus. Ele é um Deus ao qual se manifesta na impossibilidade. Ele é um Deus que abre portas onde não tem. Ele é o Deus que faz gerar filhos onde talvez a ciência natural diga não é impossível. E o que nós precisamos entender é que esse Deus que chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, a Israel, e Ele também é o nosso Deus, Ele também é o Senhor, Ele também é o nosso Pai, e Ele é aquele que tem cuidado de você em todo o tempo. Então, diante do medo, da dificuldade, pense, o Deus de Abraão é o seu Deus. O Deus no meio da infertilidade, no meio da dificuldade, no meio daquilo que era nada, Ele trouxe à existência o que era possível, o que era necessário. E esse Deus de Abraão, Ele continua a se manifestar hoje no seu povo, nos seus filhos, o qual Ele é o nosso Pai. Então coloque isso no seu coração. O Deus de Abraão, Ele também é o seu Deus. Você pode repetir comigo nessa manhã? O Deus de Abraão é o meu Deus. Mas por que também Deus se manifesta como Deus de Abraão? E também Ele se manifesta como Deus de Isaac. A lição que aprendemos com Isaac foi que nada temos além do que herdamos do Pai. Isaac só se tornou a existir, só trouxe a existência, porque Deus havia dado uma promessa a Abraão. Isaac se tornou presente porque ele foi o filho da promessa. Deus trouxe à existência o que não havia, porque havia um compromisso com o seu pai. E aí nós vamos ver que Isaac, em alguns momentos, ele se depara com a herança do seu pai, a absorver coisas que o seu pai teve, os ensinamentos, a palavra. Então, Isaac se tornou promessa, se tornou existir, porque havia exatamente uma promessa sobre seu pai e havia também uma promessa sobre a sua vida. Mais à frente no texto da história de Abraão e Isaac, nós vamos ver o momento que se desenrola no Monte Moriá, o lugar onde Isaac é colocado para sacrifício. Um drama familiar tremendo, que quando nós lemos, nós nos chocamos. Um pai que é chamado a sacrificar o seu filho. Mas depois dele ter nascido, com tanta promessa, com tanta dificuldade, Deus agora requer de Abraão, seu filho Isaac. E isso acontece no Monte Moriá, lugar em que milênios mais tarde, o rei Davi ele vai comprar um sítio pertencente a Ornã. E nele se constrói o templo de Jerusalém. Você vai ver isso em 1 Crônicas, capítulo 21, 18. Então, o local onde Abraão leva o seu filho para ser sacrificado é o mesmo local em que Davi, mais tarde, compra essa terra para se construir o templo. O templo, o qual levaria o nome, Templo de Salomão. E foi nesse monte que Deus chama Abraão a sacrificar o seu filho. E o rei Salomão constrói o seu templo. Também você vai ver isso em 2 Crônicas 3, 1. E o mais interessante é que hoje, esse mesmo lugar, existe uma mesquita, o qual os muçulmanos dizem que foi ali que Maomé subiu ao céu. E aí nós vamos entender essa confusão que acontece em Israel e em Jerusalém, entre muçulmanos e judeus. O local onde
Isaque seria sacrificado, foi o local onde se construiu o primeiro templo, e hoje está hospedado uma mesquita, o qual a religião islã acredita que ali foi exatamente quando Maomé subiu de cavalo aos céus. Mas o que nós vemos, por que Deus se revela então como o Deus de Isaque? Isaque se tornou existir por causa de Deus dando a Abraão a promessa. Isaque recebe essa promessa de Deus por causa do seu pai. Então, quando nós olhamos a nossa história cristã, como cristãos, povo de Deus, nós vamos ver que recebemos de Deus, o nosso Pai, a salvação, as vitórias, a justificação, a santificação, o perdão, a liberdade, por todas as demais coisas. Tudo recebido por graça. Porque o Pai trouxe a promessa sobre nós. Alguém que viria a pisar a cabeça da serpente, queria libertar o povo dos seus pecados. Nós recebemos, assim como Isaque, o filho da promessa, que recebeu a vida pela promessa do seu pai Abraão, nós, como filhos espirituais, recebemos de Deus, louvado seja Deus por isso, porque somos filhos de um Pai rico e doador, o qual deu a sua vida para que você fosse salvo, para que você fosse perdoado, para que você alcançasse as bênçãos espirituais, não por merecimento, mas por causa da promessa, de que pisaria a cabeça da serpente. Deus buscando todo o tempo se relacionar com seus filhos, e Ele é o Deus de Isaque, o Deus da promessa, o Deus que traz sobre nós bênçãos incontáveis que muitas vezes nós não merecemos. Isaque, quando não havia nenhuma expectativa de existir, ele se tornou existir diante de uma mãe com 90 anos, de um pai com 100. Ele se tornou carne e vida, porque Deus é Deus de promessas. Esse Deus de Isaque é o seu Deus. É o Deus que continua com promessas sobre a sua vida. É um Deus que, por mais que as portas estejam fechadas e as dificuldades estejam chegando à porta, Ele traz à existência aquilo que não existe. E é por isso que nós cristãos precisamos nos mover em direção a Ele, porque Ele é o nosso Pai, orando, buscando milagres, buscando a sua presença, porque Ele é o Deus de Abraão, o Pai da fé, mas Ele também é o Deus de Isaque, o Deus da promessa, e essas promessas continuam sobre nós. Ele pode restaurar a nossa vida. Ele pode restaurar a nossa caminhada, Ele pode transformar todas as coisas ou experiências ruins que você viveu em algo novo e espetacular em sua vida. Ele é o Deus que é o doador, não porque merecemos, mas é por causa da graça. Não perca essa visão de Deus. O Deus de Isaque é o seu Deus. Você pode repetir comigo? O Deus de Isaque é o meu Deus. Ele é o Deus da promessa. Há muitos que estão desacreditados da vida, da esperança, porque quando olham para trás, só existem perdas, mágoas, feridas, acidentes, dificuldades. Abraão, quando recebe a promessa de ser pai de uma grande nação, ele olha a sua infertilidade, ele olha a sua idade e a idade da sua mulher, ele se ri, é impossível. Mas Deus é Deus de promessas, e Isaque é Deus da promessa, e Isaque é a promessa de Deus na vida de Abraão. E Deus tem promessas para nós, precisamos manter firme essa fé e essa vida. Mas por que Ele é Deus de Abraão? Por que Ele é Deus de Isaque? E por que Ele é Deus de Jacó? A pergunta que precisamos fazer, e é algo que me intriga, é porque Deus em um momento muda o nome de Jacó. Jacó passa a se chamar Israel, numa luta que ele tem com Deus. Com o anjo, ele entra em luta e ele pede, eu quero ser abençoado. Jacó, numa luta, Deus toca na sua coxa, ele fica manco a partir daquele tempo, mas o seu nome é mudado de Jacó para Israel. Jacó é trapaceiro, Jacó é um nome de enganador. Seria lógico Deus falar Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel. Mas quando Deus olha para Moisés, Deus traz à memória de Moisés o Jacó enganador, o Jacó mentiroso, o Jacó extremamente esperto e capaz de enganar a qualquer um, inclusive seu pai. O Jacó espertalhão, que quer levar vantagem em tudo. O Jacó enganador.
Deus traz à memória de Moisés o Deus de Jacó, mas ele seria Israel, porque o seu nome muda, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas por que Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Algo precisamos pensar. Existe um pouco de Jacó em cada um de nós. Existe o Jacó no nosso coração. O Jacó enganador, o Jacó mentiroso, o Jacó trapaceiro. Nós somos pecadores. Nós necessitamos da graça de Deus. E diante da nossa incapacidade de seguir um caminho ao qual o Senhor é a luz e qual estávamos em escuridão, Deus traz a Moisés a visão de, olha, a lembrança de quem era Jacó. Jacó era trapaceiro, era enganador, era astuto, era alguém que gostaria de se dar bem em tudo que faz. Mas Deus é Deus de Jacó, porque Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de graça. E na noite de Peniel, na luta com Deus, Jacó queria se dar bem. Eu quero ser abençoado. Você não vai sem eu ser abençoado. E o anjo então toca na sua coxa, uma das áreas mais duras do corpo humano. E talvez Deus, ele entra na nossa vida, nas áreas mais duras de nossa vida, para nos quebrar, para nos fazer mudar, para nos fazer mudar o nosso pensamento, mudar a nossa mente, mudar as nossas queixas. A partir daquele dia, Jacó se tornou Israel. A partir daquele momento, o enganador, que enganou seu próprio pai, estava agora vivendo uma nova experiência. E o que nós podemos aprender com o Deus de Jacó? Deus é Deus daqueles que caíram. Deus é Deus daqueles que pecaram. Deus é Deus daqueles que se afastaram da sua promessa. E Ele ainda continua como Pai, chamando e dizendo: volta, meu filho, porque ainda é tempo. Restaura a sua vida, porque eu ainda sou seu pai e eu te amo. Quando nós vemos Deus dizer: olha, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, Ele está dizendo: eu sou o Deus do pai da fé, eu sou o Deus de Israel, de Isaque, a promessa, mas eu sou o Deus também do enganador. O que Deus está dizendo é que Ele ama a todos nós. E não importa se você abortou, não importa se você roubou, não importa se você já foi preso, não importa qual foi o pecado que você cometeu, não importa qual foi o enganador que você, da forma enganosa que você agiu, não importa qual foi o meio pecaminoso o qual você destruiu a sua família, que você ofendeu a sua esposa, que você ofendeu o seu esposo, que você ofendeu os seus filhos, não importa onde você viveu, é possível que esse Deus de Jacó é o Deus que abraça, é o Deus que perdoa, é o Deus que dá uma nova história, porque Jacó, o enganador, o trapaceiro, Deus fez ele coisas grandes e Ele continua a fazer no meio da igreja coisas grandes com aqueles que fracassam, com aqueles que pecam. Alguém diz: a igreja está cheia de enganadores, mentirosos, eis isso, eis aquilo, mas é exatamente isso, sabe por quê? Porque Deus é o Deus de Jacó, o qual dá a oportunidade de fazer tudo novo. Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que muda a nossa vida. Porque Ele é o Deus Pai de amor tremendo que cuida de cada um de nós. Há muita gente que carrega o peso de mágoas, de ressentimento do seu passado. Há muita gente que não consegue perdoar, não consegue esquecer. Vendo o Deus de Abraão na figura de pai, que cuidou dele na impossibilidade. Você vai gerar um filho e vai ser pai de uma grande nação. Isaque só se tornou existir porque havia uma promessa sobre a sua vida. E o Deus de Jacó, o enganador, Deus fez dele uma grande nação nessas três pessoas: Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero trazer essa palavra e concluir nessa manhã o seu coração. Muitos dizem que exatamente a igreja existem pessoas erradas, falsas, e há muitos que não conhecem a Bíblia, vão embora porque se decepcionam com alguém. Todos nós aqui temos um pouco de Jacó no nosso coração. Todos nós temos um pouquinho de Jacó. Somos pecadores, somos falhos. A igreja é formada de pessoas imperfeitas. A igreja é formada de pessoas que precisam se melhorar a cada dia. O nosso Deus continua a nos amamos do mesmo jeito. É claro que não podemos nos acostumar com o pecado, precisamos libertar do pecado. Mas o nosso Deus continua a amar a todas as pessoas, e é por isso que o Evangelho é para todos.
Não há acepção de pessoas, não há rico, não há pobre, não há branco, não há negro, não há criança, não há idoso. O evangelho é para todos, porque esse Deus de Jacó é para todos, e desse Deus de Jacó restaura todos, esse Deus de Jacó transforma todos, não importa o estado da sua família, não importa o que você fez no seu passado, ele continua sendo o mesmo, o Deus que ama e o Deus de pai, de amor. E é por isso que Jesus morre na cruz, morre para todos. E a promessa se espalha por todos, porque ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. Mas talvez Deus precisa tocar em algo duro na sua vida. Jacó precisou ser tocado na coxa para mancar, para ser abençoado e ter o seu nome mudado. É preciso uma reflexão nessa manhã, entender que a sua inferioridade não existe diante de Deus. Deus te ama como você é. O seu passado, que talvez os seus vizinhos e a sua família te acusa, porque em algum momento você trapaceou, você errou, você pecou, você talvez tenha pisado na bola. O Deus de Jacó continua amando Jacó. Continua amando Isaac e continua amando Abraão. Mas para fechar aqui e a gente concluir essa mensagem, pastor, quando isso aconteceu? Aconteceu exatamente no chamado de Moisés. Moisés estava sendo convocado a guiar um povo, a direcionar um povo, e Deus aparece para ele e diz: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés estava colocando desculpas, porque não consegui guia para falar direito. Como eu vou dirigir um povo sendo pesado na fala? Deus diz para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus daquilo que é impossível se fazer possível. Eu sou o Deus daquilo que se tornou a existir como Isaac, porque eu sou o Deus da promessa. E eu sou o Deus de Jacó porque, por mais enganador, falso, difícil que seja, eu sou o Deus que continuo a fazer milagres. Moisés não consegui guia e entender. E o que nós precisamos carregar no nosso coração nessa manhã, irmãos, não se sinta pequeno diante de um Deus que é grande. Não coloque dificuldades onde o nosso Deus abre portas. Se Deus tem um propósito de usar a sua vida, Ele vai usar, porque o chamado dele na sua vida é muito maior do que as pessoas pensam. Muitas vezes nós colocamos dificuldades para Deus se manifestar na nossa vida. Nós mesmos não acreditamos no Deus que servimos. Diante da doença ficamos inertes à cura. Diante de uma porta fechada achamos que será impossível. Diante de algo que está no nosso coração, não, eu não consigo, eu não sei. E é nessas horas que é preciso trazer à nossa memória o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nossos olhos precisam estar abertos. Eu quero falar a você, talvez esteja me assistindo. O seu pecado destruiu a sua família, sua vida, sua casa, seu ministério. No momento de engano, de erro, você tropeçou, caiu e parece que tudo se fez abaixo. Tudo se foi destruído. Eu quero falar para você que teve a sua saúde destruída. Eu quero falar com você que sofreu uma decepção, que a sua empresa quebrou nesse corona. Eu quero falar para você que perdeu tudo que estava sob o seu controle. Alguém que você amava se foi. E parece que tudo acabou, não há mais saída, não há mais como restaurar. O Deus de Abraão, Ele é o seu Deus. O Deus de Isaac é o seu Deus. O Deus de Jacó, enganador, desacreditado, é o seu Deus. E essas três pessoas foram usadas para formar o povo de Deus, e hoje nós somos povo de Deus, restaurados e escolhidos através da cruz de Cristo, da graça do Senhor. E esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele continua a se manifestar na nossa vida no dia de hoje.
Nós podemos olhar a nossa igreja e pensar, a nossa igreja é uma igreja de bairro, é uma igreja simples, é uma igreja pequena, é uma igreja que talvez não tenha um potencial para fazer muitas coisas. Meu irmão, você se engana. Se o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó é o nosso Deus, podemos fazer grandes coisas em seu nome. Nós podemos fazer grandes coisas em seu nome, experiências fabulosas, porque o nosso Deus continua a ser o mesmo Deus, agir na nossa vida. Eu quero orar com você nessa manhã, que os nossos olhos estejam abertos para ver essas 3 expectativas particulares relacionadas à nossa vida como cristão. No momento de impossibilidade, o Deus de Abraão é o meu Deus. No momento de que o nosso coração parece que as promessas ficaram para trás e não voltam mais, parece que ainda não aconteceu. Aquilo que Deus prometeu ainda não se manifestou. Mas Ele é Deus da promessa, Ele é Deus de Isaac. E diante das minhas falhas, das suas falhas, dos seus erros, quando nós achamos que nós não merecemos a graça de Deus, quando nós não merecemos as misericórdias do Senhor, quando nós nos sentimos pequenos, inválidos, perdidos, pecadores, fracos, e achamos que nós não podemos ser usados por Deus, nós precisamos trazer à nossa memória o Deus de Jacó. Porque Moisés precisava trazer a lembrança de quem era Jacó. Moisés se achava incapacitado, impossibilitado, inferior à missão que Deus tinha para ele. E ele foi um grande líder, um grande libertador, um grande legislador. Que a sua vida nesta manhã se erga para a glória de Deus. O Deus de Jacó é o seu Deus. O Deus de Abraão é o seu Deus. O Deus de Isaac é o seu Deus. Manifeste isso. Traga isso à existência quando as coisas estiverem difíceis. Traga isso à existência quando as portas estiverem fechadas. Não faça como Abraão, se ri por dentro. Como ter um filho com 100 anos e minha mulher com 90? Sara. Mas Deus se manifesta, irmãos, naquilo que parece impossível para nós. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o seu Deus. Quem crê nisso, levanta suas mãos aí. Continue de mãos levantadas. Senhor, eu quero falar contigo nessa manhã. Teu povo está aqui de mãos, ó Deus, erguidas, vivendo lutas, dificuldades, contradições, portas fechadas. Mas nós, como seu filho, como fazendo parte do povo de Deus, porque tu és o nosso Pai, nós queremos, ó Deus, receber, ó Deus, as promessas. Queremos receber a fé de Abraão. E precisamos reconhecer as misericórdias na vida de Jacó. Pai querido, nós queremos te agradecer porque tu és o nosso Deus. Eu oro por cada vida que está de mãos levantadas, aqueles que estão pela internet. Que haja um avivamento de fé, haja um avivamento de esperança nas promessas. E haja um reconhecimento da tua graça salvadora. Porque tudo como Pai recebemos do Senhor. A salvação, o perdão, a graça, a misericórdia. E as nossas orações têm sido ouvidas pelo Senhor. Que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos, abençoe essa igreja, abençoe os visitantes, que eles sejam plenamente impactados pela tua palavra e faça, Senhor, a tua vontade no nosso meio. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém.